E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui de novo. Isso, eu mesmo, professor Daniel Lustosa, para falar de RLM. Hoje nós vamos falar de análise combinatória. Professor, e o que é análise combinatória? É uma disciplina dentro da matemática e, obviamente, dentro da lógica que eu utilizo para contar. Eu utilizo para contar de quantas maneiras determinado evento pode acontecer. Porém, não há a necessidade de demonstrar todas essas maneiras. Porque, assim, existem contas absurdas, existem números absurdos, e como eu vou demonstrar todos esses números? É inviável. Não disse que é impossível, eu disse que é inviável. Olha o meu exemplo. Senhas de 4 dígitos com os algarismos. Pense comigo. Você tem o primeiro dígito, você tem o segundo dígito, você tem o terceiro dígito, você tem o quarto dígito. Seus dígitos são os algarismos. Os algarismos existem do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Existem 10 algarismos. Então, uma senha de 4 dígitos, pense comigo, ela varia, ou vareia, como diz o peão, mas na verdade é varia, do 000 até o 9999. Eu não vou calcular agora aqui para você, mas eu vou dizer para você que isto aqui, essa variação, dá um total de 10.000 senhas. 10.000 senhas. Desde a 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, até a 9997, 9998, 9999. São 10.000 senhas. Pergunta. Eu vou escrever essas 10.000 senhas. Deixa eu até melhorar aqui meu zero, né? Eu vou escrever essas 10.000 senhas? Não vou. Eu vou saber quantas são. Eu vou contar. São 10.000. Mas eu não vou demonstrar elas de forma alguma. Tá certo? Então essa é a ideia da análise combinatória. É a disciplina dentro da matemática e da lógica que eu utilizo para contar, sem que haja necessidade de demonstrar, contar de quantas maneiras determinado evento pode acontecer, um conceito completinho, né? O professor sabe o conceito, né? De quantas maneiras determinado o evento pode acontecer, sem que seja necessário demonstrar todas essas maneiras. Tipo, eu vou demonstrar as 10.000 senhas? Não há necessidade. Beleza? Muito bem. Dentro da análise combinatória, me permita apagar aqui para seguirmos dentro da nossa explicação, nós temos o fatorial, tá certo? O fatorial é uma operação matemática. Ponto. O fatorial é uma operação matemática. O símbolo do fatorial é o sinal de exclamação. Ele aparece logo após o número. Lembrando e prestando muita atenção que este número tem que ser um número natural, tá certo? Este número tem que ser um número natural. Que seja os inteiros positivos, para a gente resumir o que é o natural. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai até o infinito positivo, tá certo? Então, é a multiplicação deste número, o fatorial, né? O símbolo do fatorial aparece logo após o número natural, qualquer que seja ele, n maior ou igual a 0, e ele indica que este número será multiplicado pelos seus antecessores. Professor, quem é o antecessor? É o que vem antes. E quem vem antes do 5? É o 6? Não, o 6 vem depois. Se você escrever, o 6 está depois, não antes. Então, quem vem antes é o 4. E por todos os seus antecessores em ordem até o 1. É uma multiplicação do número por todos os seus antecessores em ordem até o número 1. Ao resultado de 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então, isto é o fatorial, tá certo? Isto é o fatorial. É a multiplicação de um número natural por todos os seus antecessores em ordem até o número 1. Agora, uso do fatorial, tá? Uso. Por exemplo, eu quero 8 fatorial dividido por 5 fatorial. O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte. O professor falou que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas pera lá. Essa parte aqui é igual a esta aqui? O que eu vou mexer com ela? É uma fração?
eu posso, tecnicamente, simplificar. Olha, é verdade, professor. E aí sobrou 8 vezes 7 vezes 6. Pois é. O que você poderia ter feito de forma mais proativa? Eu não estou dizendo que você está errado. Você pode desenvolver tudo. É que não há necessidade de. Você poderia ter feito 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e parava. 5 fatorial e parava. E aí, você vinha aqui, ó, bem de queridão. Sobrou 8 vezes 7 vezes 6. E quanto dá 8 vezes 7 vezes 6? 8 vezes 7 vezes 6 dá 336. Como assim, professor? Assim, 8 vezes 7 é 56. 56 vezes 6... Hã? Professor? 56 vezes 6? Vou te dar uma dica. Vou colocar um nome bonito aqui perto da análise combinatória. Um nome bonito. Não se ofenda. Tabuada. É bom você saber. Vai te ajudar. Vai, na verdade, te resolver. Porque 8 vezes 7 é 56, eu sei que é uma conta fácil. E aí, 56 vezes 6, o que eu faço usando a tabuada? Eu quebro o 50 e o 6. Né? O 56 em 50 e 6. 50 vezes 6 é 300. 6 vezes 6 é 36. Juntando 300 com 36, dá 336. Ou eu faço de forma clássica. 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 5, 33. 33. Que diferença fez? Aquela hora que eu falei para você, o que é que eu fiz? Eu peguei o 50 e peguei o 6. 50 vezes 6, 300. 6 vezes 6, 36. 300 com 36, 336. Só isso. Filézão. E um bom uso do fatorial é este uso em simplificações. Preste atenção. Muito bem. Até aí tudo bem? Então, vamos prosseguir. Me permitam apagar novamente para fazer um bom uso do nosso trabalho, não é isso? Do nosso espaço. E, convencionalmente, não me pergunte por quê, uma boa ideia também é, professor, por quê? Porque sim, em algum momento da vida e da história matemática, convencionou-se que 0 fatorial e 1 fatorial, ambos iguais a 1. Convenção, não foi eu que disse. Foram os matemáticos do passado que disse. Professor, por que eles disseram isso? Eu acho que para finalidades de cálculo, tá certo? Eles chegaram a essa conclusão, que o fatorial, não é isso, do 0 é igual a 1. E o fatorial de 1 também é igual a 1. Beleza? Tranquilaço, né? Você pode querer ver isso demonstrado. Professor, como seria qualquer número fatorial? Bom, seria o número vezes os seus antecessores em ordem até o número 1. Isso é o fatorial. O número vezes os seus antecessores vai diminuindo até 1. Você pode, por vezes, ter que usar essa informação. Não sei quando você vai precisar disso, porque as questões não trabalham muito com isso. Pelo menos as de concurso não, tá certo? Mas vai que um dia a gente se depara com essa situação e a gente precisa. Então, cá está para você. É uma operação matemática ou fatorial em que eu faço a multiplicação do número pelos seus antecessores em ordem até o número 1 e dou os resultados. É interessante você saber quanto é 2 fatorial, que é 2, 3 fatorial, que é 6, 4 fatorial, que é 24, o 5 nós demonstramos é 120, o 6 é 720, o 8 é 5.040. Não, professor, o senhor pulou. Ah, você está esperto. O 7 é 5.040, o 8 é 40.320. E assim, você tem já algumas nuances do que você consegue trabalhar, tá certo? E agilizar o seu cálculo. E lembra da simplificação, para não perder. Vamos agora aqui falar um pouco, deixa eu até mudar de lado, que fico mais bonito desse outro lado, né? Meu melhor lado, na verdade não tem, ou seria o de dentro. Vamos falar de PFC. Aí alguém acha que é Premier Futebol Clube. Se achar, já está errado, porque está assistindo televisão. Não que você não possa, mas ao ponto de saber que é Premier Futebol Clube, é que você está assistindo muito futebol e não está estudando. Então, preste atenção na vida. PFC é Princípio Fundamental
de contagem. Repete comigo. Princípio fundamental de contagem. O que é análise combinatória? É contar. E o que eu vou fazer? Eu vou contar. Tá certo? E aí, quando usar o princípio? E como usar o princípio? Perguntas clássicas. O princípio é uma das técnicas da análise combinatória. É a primeira técnica que a gente deve aprender para uso com todas as outras técnicas agregadas que eu tenho na análise combinatória. O princípio é a primeira delas. O fatorial é uma operação matemática. O princípio é a primeira técnica de análise combinatória. E, de fato, a primeira que eu tenho que aprender. Tá certo? E aí, quando usar, como usar? Quando usar, como usar? Quando usar, como usar? Eu tenho elementos envolvidos no meu cálculo. Eu estou contando e eu tenho elementos para fazer essa conta. Pense comigo no exemplo que eu dei no começo da aula. Eu falei de senhas de 4 dígitos com os algarismos. Então, os meus elementos são os algarismos. Os meus elementos são os algarismos. Então, presta atenção aqui comigo. Quando estes elementos, eu estou só falando o exemplo da senha lá para você entender o que são os elementos. Os elementos são diversos, tá certo? É que no exemplo da senha de 4 dígitos eu coloquei que seriam os algarismos. Então os elementos são estes algarismos. E quando os elementos, quaisquer que sejam eles, dentro da estrutura da conta que eu estou fazendo em análise combinatória, quando estes elementos puderem ser repetidos, ou quando a ordem deles gerar resultados diferentes, eu vou usar o princípio fundamental de contagem. Presta atenção. Repetindo. Quando os elementos envolvidos no cálculo, quaisquer que sejam eles, quando estes elementos puderem ser repetidos, ou quando a ordem deles fizer diferença, eu posso e devo usar o princípio fundamental de contagem. E como eu uso o princípio fundamental de contagem? Aqui é quando, aqui é como. Como eu uso o princípio? Bom, o princípio são a colocação das quantidades dos elementos, é a colocação das quantidades dos elementos, e esses elementos estando ligados por E, falando um português bem plural e até por vezes bem errado, né? Esses elementos estando ligados por E, eu vou multiplicá-los. As suas quantidades. Eu vou expor as quantidades dos elementos que eu estou utilizando e, se estes elementos estiverem ligados por E, eu vou multiplicá-los. E se eles estiverem ligados por OU, eu vou somá-los. Tá certo? Agora vai no exemplo da senha lá. Lembra? Eu tenho 10 algarismos, 10 algarismos, 10 algarismos, 10 algarismos. Eu expus a quantidade dos elementos. Para formar uma senha de 4 dígitos, eu preciso de um dígito, e outro dígito, e outro dígito, e outro dígito. E, portanto, como eu havia comentado com vocês, dado o valor de 10.000 senhas, variando desde a 999, desculpa, da 0000 até a 9999. Tá calma, tá feita a conta para o que você precisava, beleza? Dentro do princípio de contagem, sabendo quando usar e como usar, expondo a quantidade de elementos e multiplicando ou somando essas quantidades a saber se elas estiverem ligadas por E ou se elas estiverem ligadas por O. Beleza? Muito bem. Só que eu tenho um outro exemplo, que esse é o que eu quero usar com vocês. Eu quero saber quantas placas de automóveis eu tenho no estado do Paraná. Professor, mas eu não conheço as placas do Paraná. Não se preocupe, eu vou lhe dizer, tá certo? Quantas placas de automóveis existem no estado do Paraná. As placas de automóveis no estado do Paraná, elas variam da sigla AAA 0000, e me permitam, os alunos que estudam, né? As pessoas que estudam para... eu estudo trânsito, não existe a placa 0000. Eu sei, eu também estudei, tá certo? Só que para fins de cálculo e para pratificar o meu trabalho e para pratificar o seu entendimento, mas não existe a placa 0000. Então você só não quer entender, tá certo? Então, para fins de cálculos e para pratificar o cálculo, eu vou usar a placa 0000. E eu vou da sigla AAA 0000 até a sigla BEZ 9, não sigla, né? Placa 999. Estas são as variações. A pergunta é, quantas placas de automóveis tem? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantas placas dá.
Vou pegar o meu pincel preto, que lá está, para nós trabalharmos. Pense comigo e vamos subir aqui. Eu tenho uma letra e outra letra e outra letra. E eu tenho um número e outro número e outro número e outro número. Professor, não seriam algarismos? É, números, algarismos. Isso mesmo, você está certo. Muito bem. A minha primeira letra tem que ser A ou B. Então, eu tenho duas possibilidades. A minha segunda letra tem que ser A até E. Eu tenho 5 possibilidades. Eu conheço o alfabeto. A, B, C, D, E. A minha terceira letra vai de A a Z. Eu tenho 26 letras. Muito bem. Passei aos algarismos. Do 0 ao 9, o professor já tinha me dito, são 10. E depois 10. E depois 10. E depois 10. Lembra? Pode repetir. Por isso que é 10, 10, 10, 10. Muito bem. Multiplicando tudo. 5 vezes 2 é 10. Vezes 26 é 260. Vezes 10 é 2.600. Vezes 10 é 26.000. Vezes 10 é 260.000. E vezes 10 é 2.600.000. E eu estou multiplicando porque eu estou ligado por re. Mas acredite, o que eu acabei de fazer aqui está errado. Oh, professor, o senhor me induziu ao erro? Não, pelo contrário. Eu lhe mostrei o erro aqui e vou já justificar e mostrar o certo para que você não erre e para que você use o princípio fundamental da contagem corretamente. Existe apenas um equívoco aqui, e este equívoco é crucial. Existe um equívoco aqui. Você contou na segunda letra do A ao E, mas você esqueceu, por exemplo, e eu não vou lhe dizer a placa do meu carro, mas eu vou dizer para você que ela tem essa sigla, ASI. Observe, a segunda letra, quando a primeira é A, foi até o Z. A segunda letra, quando a primeira letra é A segunda letra foi até o Z. Então, isso que cá está errado. Não vou dizer errado, vou dizer equivocado. Por aqui. Então vamos riscar. E agora vamos fazer o certo. Preste atenção. Lembre-se, quando a primeira letra é A, a segunda pode ir até o Z. Aqui é o início da placa do meu carro. Eu só não vou lhe dizer o resto. Mentira. A placa do carro da minha mulher, eu não tenho nada. Tá? Só tenho nem a roupa do corpo. Letra, letra, letra. Algarismo, né? Vamos colocar certo. Algarismo, algarismo, algarismo. Tudo ligado por E, não é isso? E. E agora preste atenção. Você tem a opção de começar com A, que é uma letra, ou começar com B, que é outra letra. E preste atenção que eu falei. Eu falei o quê? Começar com A ou começar com B. Começando com a sua segunda letra varia de A a Z. Eu já lhe mostrei no exemplo da placa do meu carro. ASI, com Y. Então a segunda letra vai de A a Z. Eu tenho 26 possibilidades. E a terceira letra já ia mesmo de A a Z. Eu tenho mais 26 possibilidades. E os algarismos, 10, 10, 10. Já quando a primeira letra for B, aí o detalhe, no B só vai até o E. Então, aqui vezes 5. E a terceira letra 26. E os algarismos 10, 10, 10 e 10. A multiplicar-se, e eu posso errar a minha conta, mas eu creio que eu não vou errar, eu tenho 676
26 vezes 26 é fácil contar, porque você tem 25 vezes 25, que é 625, tá certo? E aí você soma mais 26, 26, 52, só que tira uma unidade. Professor, não entendi muito o que o senhor fez, tudo bem, é só você aprender tabuada que você vai lembrar, tá certo? E 625 com 51 é 676. Ou você faz 26 vezes 26, você vai achar. 1 vezes é isso mesmo, 10, 10, 10, 10. Multiplicar por 10 significa aumentar a quantidade de zeros de quantos 10 tiver. Então eu tenho 6.760.000 placas começando com a letra A. Lembrando que eu estou usando a placa 0000 só para pratificar o meu cálculo. E 1 vezes 5, 5. 5 vezes 26, 130. E 1.300, 13.000, 130.000, 1.300.000. 1.300.000. Começando com B. Perceba que aqui tem um ou. Tem ou não tem? Então, some esses resultados. E agora, eu tenho um total de 8.060.000 placas no estado do Paraná. E assim certo. Por quê? Lembre comigo? Por causa da segunda letra. Quando a primeira é A, ela vai até o Z. Quando a primeira é B, ela vai até o 5. E aqui eu lhe mostro clara e efetivamente e evidentemente o uso do E e o uso do OU. Para o que é o princípio fundamental de contagem. Fatorial é fatorial e não temos o que fazer. É uma operação matemática. Suave, né? Não, professor. Não foi tão suave assim. Eu acredito que tenha sido sim. Você é que não quer ver. Mas vai ver agora nas questões. Porque também não temos mais o que falar. Vamos resolver questões, porque nas questões a gente se faz nessa nossa vida. Preste atenção no princípio. Preste atenção. Os elementos podem se repetir ou, não quer dizer que tem que ser tudo. Pode ser uma coisa ou outra. A ordem gera resultados diferentes. E vamos trabalhar. Olha na tela a primeira questão aí. Diz assim, o número de senhas de exatamente 6 caracteres. Presta atenção para não se confundir. Ele falou caracteres, tá certo? Exatamente 6. Exatamente 6 caracteres, contendo somente sílabas distintas. Vixe, professor, não pode repetir. Pois é, mais senhas. E aí, dica, bizu, que não é bizu, né? Algumas pessoas falam, ai, o bizu. Senhas é princípio fundamental de contagem. Não é bizu de bosta nenhuma, é só você pratificar a sua vida. Senha é bizu. Não, senha não é bizu. Senha é princípio fundamental de contagem. É que as pessoas gostam de dizer que é bizu. Então, eu preciso de 6 caracteres, contendo somente sílabas. E aí se liga também, que são sílabas distintas. De B, E, S, E, né? De B, C, T, R, MU, MI, MA, MO. Então, só preste atenção. Cada sílaba tem 2 caracteres. Cada sílaba tem 2 caracteres. Tem 2 caracteres. Então, no final das contas, você só vai usar 3 sílabas. No final das contas, você só vai usar 3 sílabas. E aí, quantas sílabas você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você pode usar qualquer uma das 8 para os primeiros 2 caracteres. Lembrando que os caracteres são das sílabas. A questão é para lhe confundir mesmo. É para você querer usar 6 sílabas. Não é. É só 3 sílabas. Cada sílaba tem 2 caracteres. Tá certo? E caracteres distintos das sílabas. Tá certo? Então, sílabas distintas, não caracteres distintos. Viu que eu falei caracteres distintos das sílabas? Não. Sílabas distintas, ó. Tá aqui, ó. Sílabas distintas. Então, eu posso usar qualquer uma das 8. Só que a que eu usar na primeira parte aqui, eu não posso usar na segunda. Então, o que tinha 8, eu usei uma, o que passou a ter somente 7. Tá certo? E o que tinha 7, que eu também acabei de usar uma, passou a ter somente 6. E eu acabei de calcular isso aqui em aula. 8 vezes 7 vezes 6, eu lembro, professor, é 336. Então, a resposta certa é a letra A. Aqui o seu trabalho é muito mais de entender o que a questão está pedindo, da forma como ela pede para fazer acontecer. Beleza? Vamos à próxima. Qual o número total de possibilidades de resultado no lançamento de 7 moedas? Pense comigo. Cada moeda, ou da cara, ou da coroa. Não é isso? Ou da cara, ou da coroa. E os resultados, por vezes, vão acabar a se repetir. Cara, 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 coroa, coroa, coroa. Bom, se pode repetir, né? E as senhas, eu sei que
se eu voltar aqui na questão anterior, as senhas, se eu colocar em posições diferentes, dá resultado diferente, tipo assim, ó, pensa 12, 21, 21, 12. É a mesma senha? Não. São os mesmos caracteres, mas não é a mesma senha. Então, se liga. E voltamos lá. Qual o número total de possibilidade de resultado do lançamento de 7 moedas? Cara ou coroa, os resultados possíveis, eu tenho 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os resultados possíveis são 2. Cara ou coroa, 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 2. Cara ou coroa. É uma moeda e outra 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 moeda. Multipliquei 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128. Ou seja, 128 é o meu resultado. Nossa, professor, só isso? Pois é, só isso para nós. Olha a próxima. Assinale a alternativa que apresenta quantos números de 4 algarismos maiores que 5.000 podem formar com os algarismos 0, 1, 2, 4, 7, 8. Então, maiores que 5.000, de 4 algarismos, tá lá, os 4 algarismos. Maiores que 5.000, então ou começa com 7 ou começa com 8. Eu tenho duas opções. E, não é isso? O restante eu vou ter. Posso usar o 0, posso usar o 1, posso usar o 2, posso usar o 4, o 7 ou o 8. 6 opções. Ele falou em algo distinto? Não. Se não falou, eu posso repetir. E, 6 opções. E, 6 opções. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6, 72. 72 vezes 6, professor. Eita, professor, agora eu não sei. 72 vezes 6, 7 vezes 6, 42, 420. 2 vezes 6, 12, 420 com 12, 432. Oh, só isso. É, só isso. Paz de Cristo para nós, não é isso? Muito bem. Olha a próxima. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos podemos formar? 1, 2 e 3. Aí você pensa, eu tenho 6 números, eu posso usar 6. Pois é, mas se eu quero 3 algarismos, o número não pode começar com 0. É verdade, professor. Ele não pode começar com 0. Muito bem, você não tinha se apercebido, eu entendo. Então, na verdade, aqui só pode ser 5. E aí, um algarismo e outro, agora eu posso usar qualquer um dos 6, e outro, agora eu posso usar qualquer um dos 6. 5 vezes 6, 30 vezes 6, 180. Tá lá, letra D. Só isso, professor. Só isso. Agora, olha aqui. As prestações de contas da campanha de 3 candidatos a governo de determinado estado foram analisadas por 3 servidores do TRE desse estado. Considerando que um servidor pode analisar nenhuma, uma ou mais de uma das prestações de contas e que, por coincidência, cada um dos 3 candidatos é parente de um dos 3 servidores, julgue o item. A quantidade de maneiras distintas de se distribuir as prestações de conta entre os 3 servidores, de modo que nenhum deles analise as contas de um parente, é superior a 5. Aprenda, no princípio fundamental de contagem, que além de usar o e e o ou multiplicar ou somar, você também, por vezes, vai fazer o trabalho braçal, que é demonstrar todas as possibilidades. Mas eu não vou fazer isso. Só pense comigo. Candidato, servidor. Nossa, aqui ficou feio. Peraí. Candidato, servidor. Candidato A, candidato B, candidato C. Servidor W, servidor X, servidor Y. Aí, a referência D, o servidor W parente de A, o servidor X parente de B, o servidor Y parente de C. Ele pediu a quantidade de maneiras distintas de distribuírem as contas, as prestações de contas, entre os 3, de modo que nenhum deles analise a conta do parente. Nenhum servidor analise a conta do parente. Superior a 5. Vejamos. Eu tenho o servidor W, X e o Y. O servidor W só não pode analisar a conta do parente dele, que é o A. Então ele pode do B e do C. Ele pode analisar 2 contas. O servidor X só não pode analisar o do B, pode analisar o do A e o do C. Então, 2 contas. E o servidor Y só não pode analisar o do C, mas pode analisar o do B e o do A. Então, 2 contas. A análise, acredite, ela é independente. E eu tenho o servidor X e Y, desculpa, W e X e Y. Então, 2 e 2 e 2 dá 8, que é maior que 5 e a questão está certa. Nossa, professor, que legal. Pois é, que legal. Mas eu vou mostrar para você, olhe para mim aqui, eu vou mostrar para você isso no quadro também. Se liga. Eu tenho
o candidato A, B e C, e eu tenho o servidor parente W, X e Y. Se liga nos Paranauê. O servidor W só não pode analisar a conta do A, então pode analisar do B ou do C. O servidor X só não pode analisar o do B, então pode analisar do A ou do C. E o servidor Y só não pode analisar o do C, então pode analisar o do A e o do B. Só aqui eu já gerei duas possibilidades. Os servidores analisam uma, mais de uma ou nenhuma conta. Então o servidor A, que analisou o do B, não é isso? E o C, o B, desculpa, o X, o servidor W, X e Y, né? E o X, o A e o do C, e o Y nenhum. Ou o servidor A, o B, aqui nenhum. Ah, professor, ele aqui não pode o A e o C. Isso, muito bem. Você se apercebeu-se da situação. Amém, Senhor. Então aqui é a C, aqui tracinho, e aqui que vai o B. E aí eu tenho mais duas situações. Ah, entendi, professor. Aí aqui eu tenho C, aqui eu tenho nada, e aqui eu tenho A e o B. Aqui eu tenho A e o B, aqui eu tenho C, e aqui eu tenho nada. E eu tenho mais duas situações. E para finalizar, as últimas duas situações, quais sejam? Diga para mim. Bom, se tu botou AC aqui, AB aqui, tu vai botar BC aqui, A aqui, nada aqui, nada aqui, A aqui. E agora eu tenho 2, 4, 6 e 8. 8. Nossa, que 8 feio. 8 é maior do que 5 e a questão está certa. Nós já tínhamos visto. E aí as opções de trabalho. Beleza? Lesão, né? Olha a próxima questão ali. Diz assim: o rito processual de análise de determinado tipo de processo segue 3 fases. Instrução, após a apresentação da representação e das provas, o juiz decide pela admissibilidade ou não do caso. Julgamento, admitido o caso, o juiz analisa o mérito para decidir pela culpa ou não do representado. E a apenação, ao culpado, o juiz atribui uma pena que pode ser pagamento de multa ou prestação de serviço comunitário. A partir dessas informações, assim, considerando a probabilidade que ocorra erro de decisão na primeira fase seja de 10%, na segunda de 5% e na terceira de 3%, é que a ocorrência de erro de uma fase não influencia a ocorrência de erro em outra fase, julgue o item. Para cada processo do referido tipo, ele entrou. Desconsiderando os possíveis erros de decisão, a quantidade de possíveis decisões durante o rito processual é superior a 5. Aí vai você, olha para mim aqui, olha para mim, vamos no quadro. Tem a instrução, tem o julgamento e tem a apenação. Aí você diz o quê? Ah, na instrução tem 2 possibilidades, no julgamento tem 2 possibilidades e na apenação tem 2 possibilidades. E como é E, 2 vezes 2 vezes 2, 8, maior que 5, a questão falou superior a 5, a questão está certa. Aí você, ó, olhei o gabarito, pá, errado. Ó, professor, o senhor errou. Não errei. Você que não pensou direito. O princípio fundamental de contagem é o E e é o OU. Eu vou multiplicar ou somar. Mas eu tenho que prestar atenção porque em algumas vezes eu vou fazer o trabalho o quê? O professor repetiu, braçal. Mas também, é muito mais do que o trabalho braçal, a interpretação do texto. A interpretação do texto. Vou apagar os 2 e vou deixar na instrução. O que é que eu posso fazer? Admitir ou não admitir? Então, se eu não admitir, não tem julgamento. Aqui já morreu. Se eu admitir, aí que eu vou julgar. Tá certo? Se eu admitir, deixa eu só dar uma apagada aqui, puxar aqui mais para baixo. Se eu admitir, aí que eu vou fazer o quê? Aí que eu vou julgar. Se eu admitir, aí que eu vou julgar. No julgamento eu tenho a condenação ou a absolvição, certo? E se eu absolver, acabou, não tenho como apenar. Agora, se eu condenar, aí eu vou ter a aplicação da pena. A aplicação da pena. Preste atenção na instrução, no julgamento e na apenação. Eu tenho 2 possibilidades, mas uma vez que na instrução eu não admiti, morreu, não tem mais o que fazer. Como é que eu vou julgar o que não foi admitido? Se liga. E no julgamento, absolvi. Como que eu vou aplicar uma pena em quem eu absolvi?
Se liga, não dá. Pós-condenação, vou para a penação, aí prestação de serviço comunitário ou pagamento de multa. Quantas opções? 1, 2, 3 e 4. E apenas 4. E ele falou superior a 5. Só que é inferior, então está errado. Presta atenção. Muitas vezes a interpretação vai fazer diferença. O e e o ou você sabe usar. Se repete ou se a ordem faz diferença, você também sabe. Mas por vezes uma boa leitura para apenas contar de forma braçal pode fazer diferença. Com essa eu me despeço, mas não vou deixar de estar com você sempre e vamos continuando a nos encontrar para estarmos cada vez mais preparados para as nossas provas. Um abração, fica com Deus e vamos nessa.